Fala, nação rubro-negra, a mídia esportiva continua elogiando muito o Flamengo de Felipe Luiz após a goleada contra o Corinthians, né? Semana tá repercutindo bastante, as pessoas estão dando suas opiniões nos programas esportivos e eu vou trazer esses cortes aqui para vocês. Flamengo muito elogiado por todos os jornalistas, por todos os ex-jogadores, e você não perde nada aqui nesse canal. Deixa eu me apresentar, eu sou o FB do Fla, FB do Flamengo, trago informações do time mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Eu já vou te pedir para se inscrever no canal se você for flamenguista de coração, para não perder nenhuma informação do Mengão queridaço, e tacar o dedo no like desse vídeo para ajudar a chegar mais pessoas e ajudar o meu trabalho. Tamo junto, crédito do vídeo na descrição, bora ver o que eles estão falando do Flamengo de Felipe Luiz. Porque chegou o momento de falar do duelo do Maracanã, 4-0. O Pascoal, quando eu cheguei, encontrei o Pascoal, ele... Que momento vamos falar do Maracanã? Não, ele não tá se aguentando. Não, eu tinha falado, inclusive, com o Fabrício, que a gente ia começar com o Malvadão. Né? Mas ele falou, não, eu vou deixar o Malvadão para um pouco depois. Ah, o Malvadão? Né? O Malvadão voltou. E o Corinthians foi a vítima? O Corinthians? Olha lá, ficou até barato. O quê? Eu tenho um amigo torcedor do Corinthians que falou para mim que ele ficou assustado que poderia ser uns 8. Olha lá. Ele falou, ficou de graça. O Flamengo é incomparável! Incomparável! Deu pra perceber como é que é o negócio, não? Ainda botar no meu retratinho ali. Ali é bonitinho. Porque você é incomparável. Botaram um 3x4 ali. Incomparável. Muito obrigado. O que acontece é que ontem tivemos a melhor atuação de um clube individual, um clube em uma partida de futebol. Né? Com 4 minutos ia acontecer isso aí. Vai vendo. A bola, Corinthians, bola, eles não foram apresentados. O Corinthians foi engolido pelo Flamengo. Eu não sei de quem foi a brilhante ideia no Corinthians de fazer um 4-3-3 para jogar contra o Flamengo. Vamos fazer um minho. Eu não sei quem é o iluminado que achou que com 4-3-3 dava para jogar contra o Flamengo. Aliás, teve um que quis jogar umas 2 semanas atrás assim também. Levou quanto, o 6. 6? 6. Aí vem o outro gênio e bota para jogar num 4-3-3 com 3 sem marcar. É isso, a questão é... 3 sem marcar. Se fossem 3 Elias, até dava. Mas 3 sem marcar num jogo desse tamanho, dessa importância, aí não dá. Qual é o time, Pascoal, que vai jogar igual com o Flamengo dentro do Maracanã? O Corinthians. Não, sério. Toma sua água aí. O Corinthians foi. Toma sua água aí. O Corinthians foi, Zé. Toma sua água aí. Ela concorda comigo. Ela falou, o Corinthians foi. E uma exibição de alguns jogadores. A gente vai falar do Pulgar, do Eric Pulgar. O cara dá aula todo jogo de volante, do Gerson, do Arrascaeta. O Pedro, então, esse é um capítulo diferente, né? O Pedro tá voltando, não sei se ele tem condições para 90 minutos. É a mesma coisa do Paulinho que o Zé falou. Se tiver condições para 90 minutos... Mas, Pascoal, se um cara foi para Marte e você voltou agora e você falou que ele tá afastado e voltando, o cara não acredita. Não. O cara quem perdeu o contexto não acredita. Ontem ele só fez 2 e ele entende... Veja como quando o cara é bom, o cara sabe o que tem que fazer. Ele sabe que o goleiro já treinou contra esse goleiro, certo? O goleiro tem 2 metros de altura. O gol tem 7,32 por 2 de... Pascoal? Hã? Oi? Pênalti aí, ó. Não, pênalti não foi coisa nenhuma, né, gente? Vamos falar a realidade. Isso aí é coisa nenhuma no futebol. Isso aí é coisa nenhuma. Impressionante. Isso aí se chama coisa nenhuma. Quem marcou esse pênalti nunca deu um chute na bola. Quem marcou esse pênalti? Uma caneta, né? Quem marcou esse pênalti nunca deu um chute na bola. Agora, o Pedro bateu o pênalti de maneira correta. Um goleiro grande, que com a impulsão, tem 2 metros, com a impulsão ele vai chegar num canto, o que ele fez? Vou bater em cima, vou logo dar uma raquetada por cima, que aqui ele não vai ter nem chance. E nada de dar aquela pisadinha que ele dá, né? Ele já veio no sério. Ele já veio, pá! 4-0 no placar, vou falar pra vocês sério. O Dorival estava lá vendo o jogo. Opa! O Dorival deve ter tido calafrios do que ele viu. A zaga do Corinthians é o terror e o tenebroso. É um negócio que acontece com a zaga do Corinthians, que eu não sei o que acontece com a zaga do Corinthians, que é uma coisa assim... O melhor nunca está em campo, sempre o que está fora joga melhor do que quem está jogando. Tem algumas coisas que eu gostaria de entender, mas não consigo. Só quero dizer o seguinte... Vai jogar de mano lá com o Flamengo, já tá entendendo? Vai jogar Bertinho lá com o Flamengo, vai jogar parceria lá com o Flamengo. Um tomou de 6, o outro valente tomou de 4. Vai jogar lá querendo, porque os caras sabem jogar bola, gente. Esse show aí que a gente viu. Parabéns, Flamengo. Parabéns pro Felipe na entrevista. O Felipe foi brilhante de novo, espetacular o técnico do Flamengo, mais uma vez. Quando ele erra, quando ele monta um time que não deve montar, quando troca jogador quando não deve trocar, eu vou aqui e vou falar que você errou, Felipe. E ele fala também. Mas quando você montar um time legal e o time fez...
fizeram novamente o que fez ontem, eu vou aplaudir de pé aqui, você sabe, você me conhece, sabe que aqui eu falo com honestidade e com o coração. Parabéns, Felipe, parabéns, Flamengo, foi espetacular, que bonito ver o Flamengo jogar. Mas quando ele erra, ele fala também, ô Zinho, é um 4-0 que é resultado bom pro Corinthians, porque dava pra ser 8, é mais ou menos isso, Zinho? Ele tá provocativo hoje, o apresentador, hein? Ele tá instigando. O apresentador tá provocativo hoje. 4-0, tá provocativo. Mas o Hugo ainda assim, é o efeito Flamengo quando faz o grande jogo, né? Causa isso aí, né? O pessoal, esse meu Pascoal tá hoje, ele tava louco para chegar o momento do Flamengo, né? De falar do Flamengo, porque não ia perder essa chance, né? Ele ri bastante, mas assim, não, você tá certíssimo, né? Eu sempre concordo com você. Eu e sei assim, disso. Isso me ajuda. Foi uma exibição espetacular. Eu voltei diferente, vou concordar sempre com você. Foi uma exibição de gala do Flamengo. Maravilhoso, o Maracanã em festa, e o Corinthians proporcionou isso também, mérito total do Flamengo. Mas aí, assim, eu falei ontem no programa, eu estava com o Pascoal no Sport Center, e vou repetir, eu não estou falando nem de nome dos jogadores, se coloca ali mais um volante, eu digo de atitude dos atletas do Corinthians. Você está jogando contra o melhor elenco do futebol brasileiro, dito por todos. Você está jogando dentro do Maracanã lotado, né? Um dia de muitas festas, né? Até o Belo cantou lá antes do jogo. E o Flamengo, colocando em campo, eu falei isso, vou repetir, é o time titular do Flamengo. Bruno Henrique e Cebolinha vão brigar por essa posição pelo lado esquerdo, mas o Cebolinha antes de machucar era o titular, depois machucou o Bruno Henrique e tal, mas vai ter essa disputa. Não vejo o Cebolinha, foi poupado o Bruno Henrique e o Cebolinha jogou só esse jogo. Eles vão brigar por essa posição. Na lateral esquerda, o Alexandre com o Ayrton Lucas, que também pode ter disputa, mas no momento o Alexandre é o titular. O restante do time é o titular do Flamengo. Eu nem coloco o Danilo como titular, não. O titular é o Léo Pereira. Pode ser que o Danilo conquiste essa posição, tem talento, qualidade para isso. Mas o titular é o Léo Pereira com o Léo Ortiz. Então o Corinthians vai jogar contra o melhor do que o Flamengo tem. Na volta do Pedro, na volta do De La Cruz. De La Cruz voltou também a ser titular, né, nesse jogo jogando direto. E num dia que encaixou tudo, você não disputa, o Flamengo, os times que jogam contra o Flamengo no Maracanã, tem que ter assim, aquela compactação, baixar as linhas, diminuir o espaço do Flamengo, marcar muito, foi o que o Córdoba fez. E assim mesmo, o Flamengo teve inúmeras chances para fazer gol. É o que o Felipe Luiz falou na coletiva. Vai ter dia que a gente vai criar muitas oportunidades, vai fazer 3, 4, 5, já fizemos aí 4, já fizemos 6, mas vai ter dia que você não aproveita as oportunidades, o treinador do Palmeiras falou isso. O adversário fechadinho, organizado, joga por uma bola, pode acontecer, faz parte do futebol. Mas no normal, se você ficar aberto, se você não competir com o Flamengo, se não marcar muito esse Flamengo, se não povoar o meio-campo, vai tomar goleada. E o Corinthians acabou contribuindo para isso. O posicionamento da equipe, com a baixa intensidade na disputa das bolas, o Flamengo voou, atropelou, e eu concordo. Poderia ter sido no mínimo 6. Pro Maraca, assisti algum filme de terror ontem à tarde? Hein, Fabuloso? Ontem eu assisti um filme de terror ontem. É? Qual o título? Qual o nome do filme? Massacre do Maracanã. Massacre do Maraca. Massacre do Maracanã. Rapaz, o Mengão não tomou conhecimento. 1, 2, 3, 4 e capita. Cabia muito mais. É isso, Plirra. Boa noite a você, boa noite a todos. Dinâmica do Flamengo nas movimentações, então talvez na minha opinião aí tenha sido o melhor jogo do Flamengo, né? Melhor jogo de um time nesse campeonato? De um time no Campeonato Brasileiro, sim. E, enfim, tem muita qualidade envolvida, né, no trabalho do Flamengo, nas mãos do Felipe Luiz, competência de elenco, e do outro lado do Corinthians, um jogo para ser esquecido, né? E é um jogo, na minha opinião, que o Orlando ele erra na escalação, na maneira como ele vai enfrentar esse Flamengo no Maracanã. E aí também tem a questão da intensidade dos jogadores, a falta de confiança, né? Logo quando sofre o primeiro gol antes dos 5 minutos iniciais ali. Então é isso, acho que para o Flamengo é algo que traz muita confiança para esse elenco que já é muito confiante,
resultado que tem um impacto, né? Corinthians e Flamengo. E todos eles, o Flamengo sempre tinha superioridade numérica. E aí você pega um time de muita qualidade, que mesmo pressionado, os caras conseguem sair de situações, imagina com espaço, o que esses caras tinham de jogada na cabeça para produzir. Então é isso, eu acho que o Corinthians em muitos momentos, né, em jogos bons do Corinthians, o Corinthians sempre se preocupou com o meio campo. A formação na minha cabeça principal do Corinthians é 3 homens de mais marcação. Quais seriam os seus 3? Que é o Ranieri, o Carrijo, o Martínez e um homem mais centralizado e 2 homens de frente. Aí você tem poder de marcação. Ontem o Corinthians poderia ter até uma outra preocupação, colocar talvez, não é um jogador de marcação, mas um jogador que saiba fazer essa função de meio campo. Eu acho que teve muito espaço. O Flamengo ontem teve muito espaço. Os atacantes. Os 2 atacantes, na maioria das vezes, tem que acompanhar os volantes. Quem são os jogadores que mais jogam da equipe do Flamengo? Pulgar, o Gerson quando tá de segundo volante, ou De La Cruz, os caras mandam e desmandam no jogo. Então as movimentações do Ranieri, dos outros, dos zagueiros, já começa a fazer movimentos que você não está acostumado, é natural que vai sobrar esse espaço. Então é questão de... Até porque você não pode ir de peito aberto, como ele foi quando o Flamengo. Não, é isso. Exato, então, a questão cara, é você essa. pode chegar e querer pegar um Flamengo no Maracanã depois de um jogo de Sul-Americana, qual que você sofreu durante praticamente 90 minutos com um jogador a menos, sem enfrentar o Você estava Flamengo. até comentando comigo que o Fabinho Soldado trabalhou muitos anos no Flamengo e tá careca mesmo de saber. Enfrentar o Flamengo no Maracanã de peito aberto, se você perder o meio campo, babau, um abraço. É isso aí, nação. Mídia tá rasgando elogio, rasgando a seda aí pra cima do Flamengo de Felipe Luiz. É o time mais cotado do Brasil, é o melhor time do Brasil, jogando o futebol mais vistoso, né? Agradando aos olhos do torcedor rubro-negro. Felipe Luiz já disse, eu sei como o torcedor rubro-negro gosta de ver o Flamengo jogar, e realmente ele sabe mesmo, ele bota o time pra cima, ele quer gol, e é isso aí que o torcedor quer ver. E o Flamengo Queridaço é super favorito a todas as competições que está disputando esse ano. Esses foram os cortes, pessoal, dos principais programas esportivos, tá? Principais jornalistas e jogadores trazendo as suas opiniões sobre o Flamengo de Felipe Luiz. E é claro, é sempre bom ver o Flamengo elogiado e ver o Flamengo no topo. Quem viveu lá atrás sabe que a gente teve que sofrer um pouquinho para poder chegar em alguns tempos de glória de 2019 para cá. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você é flamenguista fanático para não perder nenhuma informação do time mais querido do Brasil. Eu sou a FP do Fla, trago informações desse timaço aqui todo dia para você. Então se inscreve, já compartilha com teu amigo flamenguista para se inscrever também. Taca o dedo no like para ajudar o meu trabalho. E claro, se quiser, deixa a sua opinião aqui também nos comentários, que ela ajuda bastante. O que você acha do treinador Felipe Luiz?